nessa noite nós convidamos você a abrir seu lar mais uma vez para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor, para exaltar o Senhor. Abra teu coração para adorar o Rei dos Reis, Santo do Santo, Pai Eterno. Que nessa noite seja uma noite de celebração, uma noite de júbilo ao Senhor. Esteja a sua vida aberta ao Senhor, ao que nós vamos fazer. Compartilhe essa live, indique um amigo para que ele possa adorar a Deus também junto conosco, porque nós estamos aqui para celebrar, para erguer o trono de glória, aquele que merece, aquele que é, aquele que um dia virá buscar a sua igreja. Santo, santo é o teu nome, ó Deus. Digno de glória e louvor, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glórias e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outra além de ti, Senhor. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outra igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outra além de ti, Senhor. Queremos orar. Santo Deus, eterno Pai, ao Senhor nessa noite, ó Deus, nós te buscamos, te adoramos, ó Deus, em espírito e em verdade, celebramos ao teu nome, ó Deus, nós dependemos do Senhor, ó Deus, nós queremos nessa noite, ó Deus, cultuar o teu nome, ó Deus, com toda liberdade de espírito, ó Deus. Vem sobre o teu povo nessa noite, ó Deus. A cada pessoa, ó Deus, que essa live entrará, ó Deus, cada irmão, ó Deus, que tem ligado a sua TV, o seu computador, o seu celular, o seu tablet, para cultuar o Senhor, que reservou um momento para celebrar aquele que é, aquele que vive, aquele que é digno de toda a adoração, o qual nós estamos por nome dele e para ele. Em nome de Jesus, amém. soberano sobre a terra,
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, declare, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te portas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha minha a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha minha a ti. Tu és tremendo, declare mais apesar. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha minha a ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha minha a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Anailson.
seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, a oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Como tá chegando aí, irmã Elisângela, o som? Tá a primeira?
pode livrar-me como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Quem pode livrar-me como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar-me como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Quem pode livrar-me como o Senhor? Ele é poderoso para me salvar. Quando os meus se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. E me deu a vitória. E me deu a vitória. Vão compartilhando, irmãos. Vão dando like, vão mandando o convite para os amigos. Nós temos aqui uma equipe que tem compartilhado, tem mandado os convites. E faça a sua parte também, convidando, divulgando, para que pessoas também possam serem abençoadas nessa noite, como nós temos sido abençoados pela palavra do Senhor. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, tua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu
seu sangue, tua cruz me levam de volta pra Deus. Tua morte, tua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, a luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Oh, 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 oh. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Vamos celebrar. Isso é o meu sol, tudo que eu tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Isso é o meu sol, tudo que eu tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, quando o amor que encontrei, nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, quando o amor que encontrei, nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Isso é o meu sol, tudo que eu tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar.
separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar, nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Nesse momento nós ouviremos a palavra com o irmão José Matias. Irmãos, você pode contribuir, pode procurar um dos nossos tesoureiros, Dilene Josa, e deixar sua oferta, seu dízimo, a eles que são responsáveis para tratar da parte financeira da Igreja Batista, certo? Então, Deus abençoe. Então, boa noite a todos, a quem essa live esteja alcançando, né? E meu desejo nessa noite, minha oração, é para que esta o encontre na mais plena paz de Cristo, amém? Irmãos, nessa noite, eu queria trazer para você uma mensagem que pudesse gerar no seu coração uma esperança, né, uma perspectiva de dias melhores, né? Eu convido você, a gente vai ler já de início 2 textos aqui. E o primeiro, você que tem sua Bíblia, possa abrir comigo lá no livro de Salmos 145, versículo 18 e 19. Você que me acompanha, que tem sua Bíblia, abra comigo o Salmo 145, versículos 18 e 19. Você que não tem problema, é só acompanhar aqui a minha leitura. Salmo 145, versos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Amém. Em tempos de tribulação, semelhante a esse que nós estamos passando, né, essa pandemia, pode ser que no seu coração você nutra um sentimento de abandono ou de solidão. Pode ser que em seu coração você esteja passando por um sentimento de isolamento. É certo que vivemos um isolamento social, porém, deves lembrar que não estamos sós. Eu queria convidar você para abrir agora lá em Lucas, capítulo 15, versículo do 11 ao 24. Nós vamos ler esse texto e é em cima desse texto
que a gente vai trazer lições para a nossa vida. Lucas, capítulo 15, do 11 ao 24. E essa é uma história a qual muitos já conhecem. Mesmo aqueles que não costumam ler muito a Bíblia, né? Já ouviram, pelo menos uma vez, esse relato aqui, essa história, lá em Lucas 15. A partir do 11, trata-se da parábola do filho pródigo, certo? Diz assim a palavra de Deus: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei e dir-lhe: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe o pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E comeram e alegraram-se. Amém. Glória a Deus. Então essa história, eu acredito que você já deve ter ouvido, né? Muitos teólogos, pregadores, né, eles costumam fazer uma analogia nesse texto, né, comparando o filho pródigo, esse filho mais moço, a toda a humanidade. E esse pai, bondoso e sábio, ao próprio Deus. Né? E como eu disse no início, em tempos de aflição, em tempos de tribulação, como o que nós estamos passando, é comum ao homem nutrir em seu coração um sentimento de abandono, de solidão. E assim, com esse sentimento, nós começamos a nos questionar e a questionar o próprio Deus. Basta a gente observar o exemplo do povo de Israel, que lá no deserto, diante da menor dificuldade, qualquer que seja a dificuldade, eles começavam a murmurar e a praguejar e a tentar o próprio Deus. E sentiam saudades dos tempos de escravidão e etc. Né? E assim somos nós, achando que Deus está distante, achando que Deus está alheio ao nosso sofrimento. Porém, nessa noite, eu queria trazer para você essa mensagem, que você colocasse em seu coração: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. O Senhor está presente na humanidade. Ele não está alheio ao que está acontecendo.
ele está vendo o que está acontecendo e o sofrimento da humanidade. Porém, é preciso a gente destacar alguns pontos, pelo qual a gente enxerga o homem nessa situação de abandono. É preciso a gente elencar aqui alguns pontos que levam o homem a ter esse sentimento no seu coração, né? Baseado nesse texto que nós lemos, nós vamos ver aqui algumas lições, algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, o homem, por vontade própria, ele se afasta de Deus. A gente vê isso aqui nesse texto, fazendo a comparação, né? Que esse filho, ele resolveu partir, se afastar do seu pai e cuidar dos seus próprios negócios. Lá no versículo 12 e 13 do texto, a gente viu isso, né? O homem, ele faz planos, ele almeja um futuro mais brilhante, um futuro melhor, porém ele se esquece de uma coisa. Ele se esquece de incluir Deus nos seus planos. Ele se esquece de dedicar a Deus os seus planos. Se esquece até mesmo de perguntar: Deus, será que isso é o correto para a minha vida? Os meus planos, será que são os teus planos? E assim o homem vive a sua vida trabalhando, planejando e se esquecendo de Deus, se afastando, pecando, errando. E assim, de repente, quando se encontra em uma situação difícil, ele pergunta a Deus: por que, Deus, eu estou passando por isso? Por quê? E assim, irmão, eu com meu pensamento limitado, de um pecador falho, no lugar do meu Deus, eu diria assim para o homem: ora, você viveu toda a sua vida para si mesmo, não me incluiu em nenhum dos seus planos. E por que agora você pergunta a mim, por quê? O homem planeja e não inclui Deus nos seus planos. E lá em Provérbios a gente vê que há caminhos que para o homem parece direito, mas que no final são caminhos de morte. E nossos pecados nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aí enxergamos um Deus distante, um Deus que não tem empatia pelo sofrimento, né? Assim enxergamos a Deus. Porém, os nossos pecados que nos afastam de Deus, os nossos planos que não incluem Deus, a nossa vida que é vivida de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso querer, e assim no momento da necessidade, nós perguntamos a Deus o porquê dessa situação. Isso me leva ao segundo ponto, né? Há um momento em que nos deparamos com nossas más escolhas, com as nossas escolhas ruins. Esse filho se deparou com isso. Esse filho amargou o fruto da sua escolha ruim. A gente vê isso lá nos versículos 14 e 16. E chega em um momento em nossas vidas que as consequências da nossa vida sem Deus, das nossas escolhas ruins, chega. E é nesse momento em que nós costumamos a perguntar a Deus: por que, Deus? Por que o Senhor permite? Entenda, você que está me ouvindo nessa noite, que nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos. A humanidade é como se fosse uma criança inocente, a qual
não sabe o que é melhor para si mesmo, e o pai tem que ir ali orientar, educar, ensinar. E educar muitas vezes significa dizer não. Porém a humanidade não entende, como essa criança, né, uma criança inocente, não entende o porquê do não. E nós ficamos irados, irritados, e assim decidimos viver a vida do jeito que bem entendemos. Entenda que a ótica humana, ela é limitada, porém a ótica de Deus, ela é além, né? Ela vê todos os desfechos dos caminhos que nós costumamos trilhar. Muitas vezes você toma numa empreitada, né, e se dá mal e se pergunta o porquê, né? Deus sabia que você ia se dar mal, né? Porém você não ouviu, porém o ser humano não viu. Há um momento que a gente chega, para e reconhece: fiz besteira. Minhas escolhas não foram boas escolhas. Porém, há um diferencial. É que esse filho aqui teve e que nós precisamos ter. A semelhança desse filho, precisamos fazer. Precisamos, e esse é o terceiro ponto, retornar para o Pai. Precisamos retornar para o Pai. A gente vê o filho fazendo isso nos versículos 17 a 19. Chegou um momento na caminhada desse jovem em que ele percebeu: a minha vida era melhor antes, ao lado do meu pai. Ele percebeu: as minhas escolhas me levaram a um caminho de destruição, a um caminho de solidão, de abandono. E assim a humanidade, certo? Vai chegar um momento em que você vai enxergar que as suas escolhas te levaram para um caminho de destruição. Você vai perceber que você está sozinho. Vai perceber que você está abandonado. Porém, a semelhança desse filho, você precisa também tomar essa decisão na sua vida, que vai mudar toda a sua história. Lembre-se da casa do Pai. Lembre-se que na casa do Pai você tem o que comer, o que vestir, que você não está só. E assim tome essa decisão. Retorne para o Pai. Retorne para os braços do Senhor. Não viva mais de migalhas. Não viva mais na solidão. O Senhor tem um abrigo para você. Porém, é preciso retornar à casa do Pai. E sem dúvida alguma, o seu regresso, ele será festejado. A gente vê aqui nos capítulos, no versículo 23 dessa história, vê que o filho chegava receoso, ele com medo, e ele se jogou aos pés do pai, pedindo perdão, clamando, se humilhando. E assim o pai recebeu, né, de uma forma linda e maravilhosa. E assim como esse pai, o nosso Deus, ele também está de braços abertos. E ainda é possível alcançá-lo. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14,
a palavra de Deus diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor diz isso para você nessa noite. Assim como esse filho se arrependeu dos maus caminhos, das más escolhas, assim como esse filho buscou ao Senhor, se humilhou perante o seu pai, ainda há tempo de você fazer isso, de você buscar, de você se arrepender. Esse é o tempo. Se você se sente aflito, com medo, desesperado por causa da pandemia, desses tempos de aflição, saiba que o Senhor é refúgio nesse momento. Você precisa se arrepender, você precisa buscar ao Senhor, você precisa retornar à casa do Pai. Os braços do Senhor estão abertos, te esperando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ore ao Senhor, busque ao Senhor, Ele vai perdoar os seus pecados, vai sarar a sua terra. E como a palavra do Senhor diz lá em Salmo 51, 17, o Senhor não despreza um coração arrependido. Os sacrifícios que lhe agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezas. O Senhor Deus não despreza um coração arrependido. E esse é o momento de arrependermos e nos convertermos e deixarmos o mau caminho, deixar que o Senhor conduza as nossas vidas e que assim as escolhas do Senhor sejam as nossas escolhas. A bênção do Senhor é aquela que ela não acrescenta dores, ela é boa, perfeita e agradável. Assim é a vontade de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, a partir do momento que nós nos convertemos, que nós deixamos os nossos maus caminhos, as nossas escolhas ruins, nós temos uma vida renovada. A gente vê isso nos versículos 22 a 24 da história que nós lemos. A gente vê o seguinte, que o pai pede assim que os servos tragam sandálias novas, uma vestimenta nova, um anel para pôr no dedo do seu filho. E a gente pode entender isso como uma vida nova que é dada a esse filho. Assim tem o Senhor também para você, para cada um de nós, um novo viver, um novo andar, novas vestes, lavadas no sangue de Cristo Jesus. O Senhor, Ele tem uma promessa maravilhosa. E aqui, irmãos, não é teologia da prosperidade. Aqui é o que a palavra diz. Eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8, 18. O nosso sofrimento aqui nessa terra não pode ser comparado com a glória que está prestes a ser revelada em nós. O Senhor tem para nós, para cada um de nós, vida e vida em abundância. Jesus disse isso, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. E a vida que o Senhor quer dar a cada um de nós é uma vida repleta de paz. Como a palavra diz, que Jesus dá a paz e não dá como dá o mundo.
Mas a paz que Jesus quer nos dar é uma paz plena, uma paz confiante. E, para concluir, eu quero dizer que ter uma vida alicerçada em Cristo não é garantia de que não passaremos por aflições. Como o Senhor mesmo disse, no mundo teremos aflições. Contudo, o diferencial é que passaremos com a certeza de que não seremos vencidos. Com a certeza de que Deus está conosco. Que o Consolador nos fortalece e nos torna capazes de enfrentar qualquer dificuldade, qualquer aflição. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais firmes estaremos nas nossas batalhas. E quanto mais íntimos estivermos de Deus, mais confiança teremos nele. Isso é fato e simples de entender. Nós temos medo, temos. Mas cuidado, o nosso medo pode ser a falta de confiança em Deus. E se você conhece esse Deus, você sabe que Ele não está distante, que Ele não está alheio aos nossos sofrimentos. Perto está o Senhor. Porém, precisamos retornar para a casa do Pai. Precisamos deixar as nossas más escolhas, os nossos maus caminhos, e incluirmos Deus nos nossos planos. E para ficar no seu coração, né, eu quero ler novamente esse salmo e depois cantar esse hino. Para que a gente possa louvar e engrandecer o nome do Senhor. Novamente, Salmo 145. Salmo 145, 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Para concluir, gostaria de cantar esse hino. E se você conhece, cante comigo, aí de onde você estiver mesmo. Cante comigo essa canção, se você conhece. Vamos adorar o Senhor. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão
Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Esteja ciente disso, meu irmão, que nós somos perdidos como ovelhas sem pastor, mas Jesus fez um sacrifício, e o sacrifício de cruz, para que a gente pudesse ter acesso à salvação em Cristo Jesus. E o homem só não é perdido quando ele entrega a sua vida a Jesus e aceita esse sacrifício. Eu agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Jesus continua com a mão estendida, continua disposto. Basta você aceitar. Segura aí, Júnior. Segura aí na mesma música. Você estava aí. Quero fazer um apelo, você que está em casa, você que está me ouvindo, você que participou desse culto nessa noite. Você que ouviu um jovem que estava na casa do Pai, um jovem que estava na presença de Deus, e de alguma forma ele se distanciou do Pai, se distanciou da presença de Deus, e foi para uma terra longe. E talvez você tenha vivido tempos distante da presença do Senhor, tempos distante da vontade de Deus. E eu queria que você nessa noite, nesse momento qual você ouviu essa mensagem, que você possa baixar a sua cabeça, fechar o teu coração e pedir perdão a Deus, pedir direcionamento para Deus, e até reconciliar com Deus. Você talvez que me escuta está numa mesa de bar, está com a cerveja na mão, algo na mão, bebendo, e já serviu a Cristo, e nessa noite Deus te chama para reconciliar, para que você tenha um retorno para o Senhor, que você tenha uma vida no Senhor. Deus está te dando uma chance, Deus está alongando os dias, para que você possa também subir com Ele para a glória, subir com Ele e cantar aquele lindo cântico que um dia estaremos na presença dEle. Canta junto. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão,
quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E nessa noite o Senhor estende a sua mão. E nessa noite o Senhor está com a mão estendida para você, meu querido. Talvez você tenha olhado e disse: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais chance. Mas nessa noite o Senhor está de braços abertos, esperando você, esperando que você dê um passo, esperando que você se levante e retorne para Ele, que você volte à casa do Pai e seja recebido com alegria, como aquele pai que debruçava esperando o seu filho. Assim o Senhor espera por você nessa noite. Assim o Senhor está esperando para abraçar, para beijá-lo nessa noite. Saia do seu lugar e volte para o Senhor. Reconcilie com o Senhor antes que a porta da graça se feche, antes que essa porta de salvação se feche. Ela ainda está aberta, mas haverá dia que a porta da graça estará fechada e você não poderá mais entrar. Assim como Noé pregava naquele tempo e o povo não acreditava até que a porta da arca se fechou. E nessa noite nós queremos dizer que a porta da arca ainda está aberta, que você possa entrar por ela, que a graça do Senhor e que as doces consolações do Espírito Santo seja com tua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe.